Olá! Onda de calor se espalha pelo hemisfério norte, dos Estados Unidos à Europa e à Ásia. O início do século XXI já registra os maiores recordes de calor dos últimos 150 anos. Diante da escassez de água em todo o mundo, cientistas estão perto de divulgar fórmula mais barata para dessalinizar a água do mar. A ONG anuncia o maior projeto de mapeamento dos recifes de corais no planeta. Descoberta a área ainda intocada de corais no litoral norte da Sicília, na Itália. Essa edição do Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Uma onda de calor se espalha em todo o hemisfério norte, da Europa à Ásia, passando pela América e Oriente Médio, o que indica que este será um dos verões mais quentes da história. Montreal, no Canadá, registrou a sua maior temperatura em 147 anos, 36,6 graus Celsius, no dia 2 de julho. Em Quebec, Montreal e outras cidades, o calor incomum deixou dezenas de vítimas fatais. Denver, no Colorado, Estados Unidos, também teve sua máxima, 40 graus e meio, no dia 28 de junho. A normalmente fria Escócia também experimenta um verão bem diferente, com recordes de temperatura, 33,2 graus no mesmo dia 28 de junho. Recordes como esses vêm sendo registrados em toda a parte norte do planeta, que está em pleno verão. Amplas regiões da Europa, Ásia e Oriente Médio experimentam as mesmas altas temperaturas. Para os especialistas, eventos climáticos isolados não podem ser atribuídos ao aquecimento global. No entanto, as ondas de calor devem ser esperadas num planeta cada vez mais aquecido. O século XXI ainda não completou 2 décadas e já figura como um dos mais quentes da história. A continuar nesse ritmo, nenhum país vai escapar das consequências. Entre 2001 e 2017 foram registrados 16 dos anos mais quentes da história, pelo menos desde que os registros começaram a ser feitos na segunda metade do século XIX, mais exatamente em 1880. E mais, 2016 já está registrado como o mais quente de todos. 8 dos 12 meses daquele ano, de janeiro a setembro, com exceção de junho, também tiveram recordes de temperatura para os respectivos meses. Cálculos de diversos institutos da Europa e Estados Unidos indicam que a temperatura média da Terra aumentou em 1 grau Celsius desde a segunda metade do século XIX. Se ocorrer um novo aumento de 1 grau, isso significará uma catástrofe para inúmeras regiões costeiras em todo o planeta. O aquecimento global é atribuído principalmente às emissões de dióxido de carbono pelas indústrias e automóveis. A derrubada de florestas e as queimadas para abrir espaço para a agropecuária são outras atividades que produzem alterações no meio ambiente, levando às mudanças climáticas. Foram inúmeros os eventos incomuns registrados ao longo do ano de 2017 que confirmam as mudanças climáticas. Levantamento da Administração para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, NOAA, mostra que no ano passado, a camada de gelo do Ártico foi uma das menores já registradas desde que as medições começaram na segunda metade do século passado. A Europa teve seu 5º ano mais quente, com recordes de temperatura em Portugal, França, Áustria e Alemanha. Portugal teve o 4º ano mais seco, mas o período entre abril e dezembro de 2017 foi o recorde em 87 anos. A temporada de furacões no Atlântico foi a mais ativa desde 2005, com 17 tempestades e 10 furacões. A Ásia teve o 3º ano mais quente desde que os registros para a região começaram a ser feitos em 1910. Pela ordem, os recordes de temperatura alta na região são de 2015 e 2007. E a camada de gelo na Antártica, no verão, alcançou o mínimo já registrado em toda a história.
está acontecendo é que a realidade está confirmando aquilo que os cientistas buscavam nos alertar e vem nos alertando. O painel intergovernamental de mudanças climáticas produz relatórios cada vez mais detalhados, com a compilação de todo o conhecimento científico sobre as causas e consequências do aquecimento global, mostrando esses impactos atuais e como eles podem progredir no futuro. E a realidade está confirmando os modelos científicos, está confirmando aquilo que os cientistas traziam como alerta, que a gente iria enfrentar ao longo do tempo cada vez mais extremos. Então, de fato, um evento de um ano, um conjunto de eventos de um ano, ele precisa ser avaliado com muito cuidado para saber todos os fatores que contribuíram para que ele acontecesse, como essas ondas de calor ou qualquer evento extremo de chuvas e seca em qualquer região. Mas a realidade confirma aquilo que a ciência traz como alerta. Está confirmando e está demonstrando que o aquecimento global é algo que já está presente no nosso dia a dia, os impactos já estão presentes e a gente precisa agir com maior sentido de urgência e muita responsabilidade. Caso contrário, os custos para as pessoas, para as cidades, para a economia, para setores econômicos, a agricultura muito vulnerável às mudanças climáticas, a agricultura que é um setor importante para a economia do país é extremamente vulnerável às mudanças climáticas. Você precisa entender e agir com mais responsabilidade, reduzindo emissões e adotando estratégias de adaptação. Um projeto de elaboração do maior e mais amplo mapa dos recifes de corais foi anunciado pela ONG Conservação da Natureza. Como se sabe, os corais exercem um papel fundamental para garantir a saúde dos oceanos e do planeta. Os corais se incluem entre os mais importantes ecossistemas do planeta. Abrigam uma grande parte das espécies marinhas e absorvem 70% da energia das ondas que se aproximam das áreas costeiras. Sem contar que o turismo relacionado com eles movimenta mais de 30 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo. Iniciado no Mar do Caribe, o projeto vai filmar, fotografar e analisar os componentes químicos das diferentes áreas de recifes de corais que têm diferentes características, dependendo da região. O resultado vai levar a uma espécie de impressão digital de cada área. Uma vez concluídos, os mapas servirão de base para os planos de preservação, proteção e recuperação dos corais. Entre outros objetivos, os especialistas contratados pela The Nature Conservancy vão retirar amostras de corais do mar, cultivá-las em laboratório e devolvê-las ao habitat natural, assim que forem recuperadas. A Universidade de Miami vem desenvolvendo um projeto semelhante, embora em caráter limitado e voltado principalmente para o litoral da Flórida, onde os corais têm sido alvo de agressão por poluentes ao longo de décadas. A organização sem fins lucrativos Oceana, que tem o ator Leonardo DiCaprio entre seus apoiadores, descobriu um novo banco de corais no litoral da Sicília, na Itália. Trata-se de um verdadeiro paraíso marinho, ameaçado pela poluição e pela presença humana em grande escala. Durante um mês, os biólogos da Oceana vasculharam o solo marinho na região das Ilhas Eólias, a uma profundidade de mais de 900 metros, com a ajuda de um robô. Mergulhadores completaram o trabalho, mas em águas mais rasas. As Eólias constituem um arquipélago de 7 ilhas vulcânicas situadas ao norte da Sicília. Em uma delas fica o vulcão Stromboli, o mais ativo da Europa. O mapeamento dos corais na costa siciliana servirá de base à campanha visando a criação de uma área de proteção marítima na região. No local foram encontradas espécies raras de peixes, moluscos, esponjas carnívoras e outras que se destacam pela exuberância das cores, como essa anêmona dourada ou a gorgônia vermelha. Também foram localizadas águas aquecidas pela atividade vulcânica. O litoral das Ilhas Eólias é uma área ainda pouco explorada, em especial a fauna e flora, adaptadas às características da região.
Embora pouco habitado, na maior parte do ano, durante o verão, o arquipélago chega a receber mais de 200 mil turistas. Os pesquisadores ficaram surpresos com a quantidade de lixo encontrada no solo. E o que é mais chocante, uma rara espécie de tartaruga morta com um anzol de pesca preso à boca. Uma nota trágica em meio a uma natureza que se mostra exuberante em suas formas e cores. Desde 2003, a ONG Oceana obteve inúmeras vitórias com a criação de áreas protegidas espalhadas pelo litoral de 21 países europeus ao longo do Mediterrâneo. Financiada por diversas fundações dos Estados Unidos e Europa, além de personalidades do meio artístico, como o ator Leonardo DiCaprio, a organização tem como meta principal trabalhar pela saúde dos oceanos. As graves alterações no clima não ocorreriam ou aconteceriam em menor grau se o homem cuidasse melhor do meio ambiente. Esse alerta é da Conservação Internacional, uma das ONGs mais ativas em todo o mundo. Nesse vídeo, a organização pede respeito à natureza, começando pelas florestas tropicais. Je suis la forêt tropicale. Je les ai regardés grandir ici. Ils sont partis, mais ils reviennent toujours. Oui, ils reviennent toujours. Pour mes arbres, leurs bois, mes plantes, leurs remèdes, pour ma beauté, leur évasion. J'ai toujours été là pour eux. Et j'ai été plus que généreuse. Parfois, je leur ai tout donné. Perdu maintenant, et à jamais. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents, de si gros cerveaux et des pouces préhenseurs. Ils savent fabriquer des choses formidables. Désormais, pourquoi aurait-il encore besoin d'une vieille forêt comme moi? La jungle? Les arbres? Eh bien, ils respirent de l'air. Et je produis de l'air. Ont-ils pensé à ça, les humains? Tellement intelligents. Ils trouveront une solution, les humains. Produire de l'air, ce sera drôle à voir. A gente tem que entender que a agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento, que por um lado, os nossos riscos são muito altos se a gente não agir com responsabilidade, e por outro, as vantagens de adotar medidas, políticas e investimentos nas áreas corretas são benéficas para o país. A gente está falando de um ganha-ganha. Por que não seguir nesse caminho? Hoje, talvez, os grandes escândalos de corrupção nos deem algumas dicas. Nos últimos anos, nós tivemos o setor de energia, infraestrutura e o agronegócio, todos eles envolvidos em denúncias de corrupção, em cifras bilionárias, indicando a associação entre interesses econômicos e interesses político-partidários. A gente precisa também enfrentar isso, e nesse ano de eleição isso é fundamental. É discutir qual o caminho. Desenvolvimento limpo em todos os sentidos, ético e sustentável. A gente tem que combinar esses dois caminhos, que é a única forma da gente melhorar o nosso país. Por um lado, do ponto de vista moral e ético, e por outro, do ponto de vista da qualidade do nosso desenvolvimento. Em instantes, demanda por água cresce no mundo, mas a oferta permanece a mesma. E mais, cientistas anunciam para breve um novo método de dessalinização da água do mar. A gente volta já.
Cientistas norte-americanos acreditam que estão muito perto de anunciar uma nova fórmula para dessalinizar a água do mar, a um custo mais baixo do que os métodos atuais. A descoberta pode resultar no acesso à água potável para milhões de pessoas em todo o planeta. Um grupo de cientistas da Universidade de Yale garante que o novo processo, além de mais barato, também será mais simples. O uso intenso de energia elétrica nos processos atuais de dessalinização acaba tornando esse recurso muito caro. Um dos integrantes da equipe de Yale, Akshay Deshmukh, disse que a ideia é oferecer às populações de países pobres que não têm acesso à água potável uma tecnologia de manejo local, sem depender de estruturas que exigem grandes investimentos e dificultam a distribuição. O pesquisador revelou apenas que o novo método se baseia no uso intenso da luz do sol e no processo de evaporação. Seria algo semelhante à forma utilizada nas salinas para a retenção do sal, com a diferença que a água evaporada seria recolhida ao invés de se perder no ambiente. O segredo está no uso de uma membrana formada por nanopartículas de carbono. Os pesquisadores de Yale formam apenas um dos grupos envolvidos num projeto financiado pela Fundação Nacional de Ciência e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. O objetivo desse projeto é desenvolver um processo de dessalinização que possa ser utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. Até agora, o governo norte-americano já investiu 1 bilhão e 700 milhões de dólares nesse projeto. A Organização Meteorológica Mundial faz um alerta sobre o crescimento da demanda por água no mundo e a questão da oferta, que não acompanha o mesmo ritmo. Across the globe, the demand for fresh water is growing. Em todo o planeta, a demanda por água potável está crescendo. À medida em que a população aumenta, cresce o consumo, mas o fornecimento permanece o mesmo. Chuvas escassas ou irregulares complicam ainda mais a situação das reservas. A necessidade de um gerenciamento rigoroso dos recursos disponíveis nunca foi tão alta. E nesse desafio crítico, todas as pessoas têm um papel a desempenhar. O setor público, incluindo a gestão dos recursos hídricos, empresas e universidades, precisam trabalhar juntos para entender os ciclos hidrológicos, começando pelas medições. A partir desses dados, é importante prever o início das estações chuvosas, de modo a permitir o planejamento dos recursos. Gestores públicos e empresários devem elaborar políticas inteligentes de distribuição. O mesmo deve ocorrer nos setores agrícola, industrial, nas usinas e outros, a fim de permitir o uso inteligente e responsável das reservas disponíveis. Ao mesmo tempo, cada cidadão precisa desempenhar o seu papel nos cuidados com o uso da água nos locais onde reside. Work with us, and together we can drive innovation in tracking and managing our most precious resource. Uma rede de satélites da NASA faz a observação permanente da distribuição dos recursos hídricos do planeta. Ao mesmo tempo, aviões equipados com sensores coletam dados que vão para 12 estações científicas encarregadas de acompanhar a situação em todo o globo. Water is the fundamental ingredient for life on Earth. A água é o ingrediente fundamental para a vida na Terra. Olhando o planeta do espaço, com seus vastos oceanos, parece que existe abundância de água para uso. No entanto, apenas uma pequena parcela pode ser utilizada para consumo. A quantidade de água potável disponível e a localização afetam diretamente o homem. Esta animação reúne dados de sensores e registros de satélites da NASA para descrever o ciclo da água na Terra e seus movimentos nos diversos pontos do planeta. Também estão incluídas medições sobre o volume de água sobre a superfície terrestre, nos oceanos e na atmosfera. Os cálculos têm vital importância para se determinar as quantidades realmente disponíveis no momento em que o planeta sofre o impacto das mudanças climáticas e do crescimento populacional. To the impacts of climate change and a growing world population. Daqui a pouco, o satélite europeu vai reunir dados para tornar mais exatas as previsões do tempo. E ainda equações matemáticas e supercomputadores buscam respostas para as mudanças climáticas. Não sai daí.
São inúmeros os satélites que operam no espaço com o objetivo de recolher dados sobre o clima. Agora, a Agência Espacial Europeia, a ESA, vai enviar mais um, com a missão específica de analisar os ventos e reunir informações que permitam aperfeiçoar as previsões do tempo. Equipado com um sistema de laser ultravioleta, o satélite Aeolus poderá elaborar mapas muito mais completos e atualizados dos ventos nos diversos pontos do planeta e assim antecipar as previsões. O satélite ficará situado numa órbita de 320 quilômetros de altura. Para se ter uma ideia do que isso significa, os aviões comerciais trafegam em média a uma altura de 33 mil pés, ou 11 quilômetros. Os dados recolhidos pelo Aeolus serão juntados a outros, normalmente já recolhidos pelos satélites dedicados à observação do clima, como variações de temperatura, umidade e outros. Esta missão da Agência Espacial Europeia, a ESA, abre caminho para uma nova geração de satélites equipados com sistemas de laser ultravioleta, que devem ampliar o grau de acerto das previsões climáticas. Para a maioria das pessoas, parece difícil compreender o delicado equilíbrio existente no clima da Terra e como as alterações, ainda que em pequena escala, ameaçam o planeta. The Earth is a complex system, and scientists are continually investigating the intricate workings of our O home. que preocupa a maioria dos cientistas é que as mudanças climáticas registradas atualmente não têm precedentes. Daí a importância das medições na temperatura do planeta. Esse trabalho exige a elaboração de modelos matemáticos e equações que levam em conta as características de cada região. Depois de inseridos os dados, as respostas são dadas por supercomputadores, que analisam diariamente as variações de temperatura, regimes de chuvas, secas prolongadas e outros. Com esses resultados, os cientistas elaboram um mapa das condições do planeta e dos desequilíbrios que podem resultar em graves ameaças para as populações. Para os cientistas, já não há mais dúvida de que as emissões de poluentes provocam mudanças no clima. Mas não é só isso. Causas naturais, como as erupções vulcânicas ou alterações nas atividades do Sol, também têm forte impacto. O principal fator, no entanto, continua sendo o aumento nas emissões de gases que provocam o efeito estufa, ou seja, o aquecimento da Terra pelo calor do Sol retido na atmosfera pela camada de poluentes. Inúmeros estudos indicam que a ação do homem vai prevalecer sobre a natureza no futuro. A questão é saber qual será o impacto dessas alterações na vida e no planeta. A água depende de floresta. Se a gente coloca as florestas abaixo, tem menos disponibilidade de água. Essa água vai fazer falta para a agricultura, especialmente no cenário de mudanças climáticas. A gente precisa começar a encarar mudanças climáticas como a nossa agenda de desenvolvimento. Não é um tema ambiental, é um tema de desenvolvimento. É o maior desafio ao desenvolvimento de qualquer nação nesse século. Entender que mudanças climáticas, o aquecimento global, impõem necessidade de mudanças na trajetória do nosso desenvolvimento é fundamental. Florestas, eliminar o desmatamento e restaurar a floresta, principalmente começando pelas áreas mais frágeis, de entorno de nascentes, nas margens de rio. Isso é importantíssimo, não só para a agricultura, mas, por exemplo, para o abastecimento de água num país tão vulnerável como mostraram os números do IBGE recentes. Nós precisamos tornar a agricultura e pecuária brasileira mais sustentável. Hoje, nesse Plano Safra 2018-2019, o índice de crédito, o percentual de crédito agrícola destinado ao chamado Plano de Agricultura de Baixo Carbono é o menor desde que esse plano foi criado em 2010. 1% de todo o crédito agrícola para o Plano Safra. Estamos falando de quase 200 bilhões, 99% de crédito sem critérios de maior eficiência na produção e de redução de emissões. E a gente está falando de um setor onde reduzir a emissão significa aumentar a eficiência da produção. O produtor ganha mais, a gente emite menos, a sociedade ganha, o produtor ganha, a economia brasileira ganha. Nos tempos atuais, a humanidade precisa tomar cuidado para não transformar o planeta num monte de lixo, detritos e desertos.
O aquecimento global é uma realidade que precisa ser enfrentada com medidas urgentes. A declaração parece ter sido feita por algum ambientalista impaciente, mas trata-se de recente pronunciamento do Papa Francisco, que chamou a atenção dos governos de todo o mundo para a importância do assunto. Em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, se comprometendo a reduzir as emissões de poluentes a fim de conter as mudanças climáticas. Mas até agora, menos de um terço dos signatários estão tomando medidas concretas, sem falar nos que abandonaram o tratado, como os Estados Unidos sob o governo Trump. Segundo o Papa Francisco, existe um perigo real de deixarmos para as futuras gerações apenas algumas montanhas de resíduos. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá!